Tudo certo com vocês? Vamos lá de mais um vídeo de Direito Penal. Bom, hoje falaremos sobre princípios no direito penal, mais especificamente aqueles relacionados ao agente do fato. Em vídeos anteriores já falamos sobre princípios relacionados à missão do direito penal, princípios relacionados também ao fato do agente. Então, para hoje eu separei 5 princípios interessantes e bem tranquilos, de forma bem rápida, que a gente vai pincelar sobre eles. O primeiro princípio, senhores, e não menos importante, é o princípio da responsabilidade pessoal. Não sei se vocês já ouviram falar desse princípio, né? É um princípio que, por si só, ele proíbe o castigo penal pelo fato de outra pessoa. Então, eu não posso ser responsabilizado por algo que outra pessoa cometeu. Simples assim. É o princípio da responsabilidade pessoal. Ou seja, inexiste responsabilidade coletiva. Aí nós temos dois subprincípios nascendo dessa responsabilidade pessoal. O primeiro é o princípio da individualização da acusação, porque proíbe uma denúncia vaga, genérica, abstrata. E o segundo é o princípio da individualização da pena, e esse vocês já viram por aí. É aquele princípio que leva em conta sempre a questão da gravidade do fato e também as condições do autor do delito, beleza? Então esse é o primeiro princípio, muito simples. O segundo princípio, mais simples ainda, que é o princípio da responsabilidade subjetiva. Ou seja, o direito penal, para o direito penal, não basta que o agente cause o fato delituoso. Não basta isso. Ele precisa agir com base em uma conduta voluntária. Conduta voluntária baseada em dolo ou em culpa. Aí, mais uma vez, o aluno vai pensar: professor Vitor, se o crime é culposo, a conduta não foi voluntária. Filhinho, se a conduta não é voluntária, não existe crime, ok? O que acontece no crime culposo é que o resultado é involuntário, mas a conduta ela é voluntária, não cai nessa pegadinha, beleza? Terceiro princípio é o princípio da culpabilidade. É um princípio que ele vem limitar o direito de punir estatal, porque ele se baseia na culpabilidade do agente. O Estado só pode punir se o agente for imputável, ou seja, ele é penalmente capaz. Mas além disso, ele também tem potencial consciência da ilicitude do que ele está fazendo. Ou seja, ele conhece ou existe a possibilidade dele conhecer o caráter ilícito do fato. E por fim, é exigível uma conduta diversa por parte daquele agente, ou seja, aquele agente poderia agir de outra forma, de forma diversa. Então esse é o princípio da culpabilidade. O Estado só pune se ele conseguir encontrar essas três variantes na carcaça do agente infrator. O quarto princípio é o princípio da igualdade. E esse está lá no artigo 5º da Constituição Federal. Todos nós sabemos, quando estudamos direito constitucional, se deparamos com esse princípio. E o princípio da igualdade, ele tem o seu viés formal e o seu viés material. Formalmente, o que é o princípio da igualdade? É dizer que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Ponto. Então, os direitos e garantias fundamentais estão aí dispostos para todos. Todos, e quando eu falo todos, são todos. São os nacionais e também os estrangeiros, mesmo que não residentes no país, mesmo que estejam de passagem. Cuidado, isso aí é direito constitucional, beleza? Só que nós temos ao longo da história uma desproporcionalidade em tratamento com algumas pessoas, com algumas classes. E essa isonomia, essa igualdade material,
ela não consegue resolver esse distanciamento social e histórico tradicional. Então, o que é que o Estado ele movimenta? Ele movimenta algo chamado ações afirmativas, que tentam diminuir esse distanciamento que ocorreu durante a história, trazendo, entre aspas, condições iguais para todos. Então, esse é o princípio da igualdade material. Só que nós temos um tratamento igualitário para os iguais e um tratamento desigual para os desiguais, à medida que eles se desigualam, à medida que surgem desigualdades entre si. É o homem e a mulher, né? É o negro, é o deficiente, ok? Então todos devem ter a mesma possibilidade, a mesma chance. E aí, por questões culturais e históricas, isso não seria possível. Mas o Estado tenta, com ações afirmativas, equalizar, deixar mais isonômico o processo, beleza? Exemplo disso, nós temos a Lei Maria da Penha, nós temos o Estatuto da Igualdade Racial, entre outros, beleza? O quinto princípio é o princípio da presunção de inocência, que também é chamado de princípio da não culpabilidade. Esse princípio está estampado no artigo 5º da Constituição Federal, no seu inciso 57. E lá diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença condenatória. Beleza? O que é trânsito em julgado? É aquela sentença que transitou em julgado, é aquela sentença que não cabe mais recurso. É aquela aqui, ó, caixão em vela preta. Acabou, ninguém mexe mais. Ok? Então, na verdade, se a gente for olhar o pé da letra, olha aí. Tá rolando uma festinha aqui na igreja. Olha o que acontece. O STF, ele usa nas suas teses, não o princípio da presunção da inocência, mas o nome princípio da não culpabilidade. Por quê? Porque, na verdade, esse princípio ele não expressa diretamente que o cidadão é inocente. Ele expressa que existe um impedimento para culpar sem uma condenação definitiva. É isso que ele diz. Então, enquanto o juiz não bater o martelo, o cara não é culpado. Então, ele é inocente? Bom, não sei. Presume-se, ok? Só que dessa situação do princípio da inocência, para a gente fechar aqui o nosso vídeo de hoje, nós extraímos 3 variantes, 3 fundamentos. O primeiro é que a restrição de liberdade não pode acontecer, ou na verdade só pode acontecer, se tiver sentença transitada em julgado. Mas nada proíbe a implementação das prisões provisórias, beleza? Desde que muito bem fundamentadas. O segundo fundamento que a gente extrai do princípio da presunção da inocência é que a acusação tem o dever de provar a responsabilidade do réu. Não é o réu que tem que provar que é inocente. É a acusação que tem que provar que ele é culpado. Isso é chamado ônus da prova. Quem detém o ônus da prova é quem acusa, ok? E o terceiro fundamento é que a condenação deriva de certeza. Certeza. Se parar a dúvida, o juiz vai absolver, ok? Então, isso se baseia em um princípio que já é um princípio processual penal, que é o princípio do indúbio pro réu. Na dúvida, absolve. É melhor um infrator livre do que um inocente preso. A ideia basicamente é essa. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha. Se não é inscrito, se inscreve. E valeu pela atenção. E tamo junto. Valeu. Rumo à polícia. Simbora.